O Monark, cofundador do Flow, banido do YouTube e hoje funcionário da rede de extrema-direita Rumble, tá bombando no TikTok, tá entre os temas mais falados do Twitter quase todo dia. Twitter que ainda é a principal rede de debates políticos, apesar de ter sido comprada por um bilionário para servir a parte da agenda da extrema-direita dos Estados Unidos. Então não dá para ignorar o que está acontecendo. Ele é um fenômeno de novo em ascensão, muitas vezes na base do falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E a mensagem dele, que é copiada de muita coisa que acontece nos Estados Unidos, atinge o chamado Brasil profundo. É importante entender o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e aqui. Até porque os Estados Unidos, desde a primeira eleição do Trump, apontam para o que pode acontecer no Brasil sempre. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou o dislike e o seu comentário que é muito importante. Monark está hoje bombando no TikTok e no Twitter num recorte meio ridículo. Ele está no programa dele na Rumble, vou falar mais tarde sobre isso, entrevistando o Arthur Petri, que é humorista e podcaster. Mas não só, também é um ex-aluno e grande admirador do Olavo de Carvalho. Hoje, o Petri diz que a parte política do Olavo ele sempre deixou de lado, nunca concordou muito, mas fala do Olavo como se fosse um coach motivacional, a quem ele deve muito do profissional e da pessoa que ele, Petri, é hoje. Acho o Olavo um injustiçado. Enfim, eu não conheço profundamente a obra do Petri, mas acho o olavismo injustificável por princípio. É o mesmo que dizer, eu não gosto do lado fascista do Mussolini, mas admiro a política econômica. Não dá. Mas eu sei, pelo que eu já vi, que o Petri é muito sagaz, o cara é inteligente, sabe usar de uma ironia fina. E usou contra o Monark, pelo menos nesse recorte que tá bombando. Eu aumentei a velocidade para ficar rapidinho, menos de 30 segundos, mas vale a pena a gente ver e comentar juntos. Mas tu acha que tu não tá preso por causa da China? Eu acho que eu não tô preso porque, por causa do ambiente geopolítico, bagunçou a hierarquia de poder global e agora existem mais players do que antes existiam e esses players não necessariamente me querem ver preso. Mas tu acha que a Rússia, a China e a Índia eles estão pensando, eu não quero que o Monark vá preso? Talvez. Você acha que o Putin Não o Putin, tá com isso cara. na mesa? Não, cara, você acha Não, que tu entendeu. funciona assim? Eles têm muitos agentes, entendeu? Então, isso é uma conversa surreal. Se alguém fosse para uma esquina repetir isso, palavra por palavra, todo mundo ia pensar que era uma pessoa em estado de surto psicótico. Se um repórter de rua gravasse uma coisa assim, o Monark entraria para a galeria das pessoas com doenças mentais que viraram meme. Só que eu não acho que ele pensa isso. Eu não acredito sinceramente que ele ache que a China e a Rússia estão monitorando ele, ou que os globalistas estejam, ou os Illuminatis, ou os reptilianos. O Monark sabe que não. Eu já falei disso aqui. Ele hoje tem um emprego e cumpre um papel. Entre uma bobagem dessas e outra, que ele sabe que vai viralizar, ele vai aumentando a presença online dele para passar as mensagens reais da extrema-direita. Você vê que politicamente o que ele diz quase sempre, e já comentei aqui, é raso como um pires, mas os toques vão sendo dados e vão viralizando. Você para ver o Monark conspiracionista surtado no TikTok ou no Quai, e o vídeo seguinte já não é tão divertido. É ele falando que somos um povo escravizado, que o brasileiro não sabe o que é liberdade. Eu não vou botar mais trecho de vídeo, mas vou ler algumas falas que estão em recortes legendados e viralizados. Ser livre é não ter um gordão, um dinossauro gordão que pode simplesmente destruir sua vida porque você falou algo que ele não gosta. Outra. Eu acredito que o Bolsonaro poderia ter 100 milhões de votos e ele não iria ganhar. Outra. Eu acho que as pessoas que acreditam nas urnas são burras, gente. E mais uma. Acorda, estamos numa ditadura. O que precisa acontecer? Sua mãe ser presa. Bom, se a sua mãe estava depredando o prédio público em 8 de janeiro, talvez ela já esteja presa. Mas se você analisa essas frases, que, repito, fazem parte de recortes de vídeos curtos viralizados, o que você tem aqui é o bom e velho discurso golpista. E ele está falando isso esse ano. Não é hipérbole de campanha eleitoral, não é tiozinho fanatizado em porta de quartel. Junta essas frases, ó. Estamos numa ditadura, Flávio Dino está à frente de um estado de exceção,
Veja que nem é mais o Xandão, porque agora o inimigo é o governo. O resultado das urnas foi fraudado. Não confie nas urnas. A gente precisa fazer alguma coisa antes que as nossas mães sejam presas. Ora, meu amigo e minha amiga que acharam que teriam paz depois da posse, isso não é. Gostando do monarca ou não, sendo a legislação de liberdade restrita de expressão dos Estados Unidos melhor que a nossa ou não, tendo Alexandre de Moraes cometido excessos ou não, enfim, pode colocar todos os mas e os poréns. Isso não é discurso de oposição política, não é defesa das pautas conservadoras, não é pedido por um Estado mais enxuto, não é denúncia de corrupção, não é comparação de prioridades e resultados de duas diferentes correntes políticas. Enfim, não é o debate democrático de ideias que está na essência da democracia. É uma outra coisa. É minar a confiança no processo democrático, que é a estratégia que conduz às ditaduras no mundo, na esquerda, na direita e no muito pelo contrário. Israel acabou de aprovar uma lei que está enfraquecendo o Supremo deles. Venezuela e Hungria implantaram as suas ditaduras, fazendo o povo desacreditar nas instituições democráticas. É a isso que o monarca está a serviço, conscientemente ou não. Ele pode estar tão frustrado, tão revoltado com a experiência pessoal dele, que foi banido pelo YouTube. Não pelo Dino nem o Xandão. Quem tirou ele do YouTube foi o YouTube. Nunca é demais lembrar. Ele pode estar tão traumatizado que acaba comprando teorias absurdas ou entrando nessa egotrip megalomaníaca de achar que o Putin e o Xi Jinping querem prender ele. Mas Monark é contratado da Rumble, que é uma plataforma que tem 1/4 da audiência advinda de canais expulsos do YouTube. Como o próprio Monark foi. Ele não depende de monetização lá, ele tem salário. O dono da Rumble é ativista de extrema direita. Hospeda a plataforma do Trump, inclusive, a Truth Social, que é cheia de material conspiracionista e preconceituoso. Eles têm uma pauta. Outro dia eu fiz um vídeo aqui falando do absurdo que é a política anti-imigração ilegal dos Estados Unidos. Eles separam pais de filhos, trancam crianças em jaula e, mais recentemente, para o meu espanto, e foi tema do vídeo, veio a denúncia de que patrulheiros do Texas estavam empurrando bebês e crianças mexicanas exauridas depois da travessia do Rio Grande de volta para o Rio sem qualquer assistência. O que eu fui saber depois é o discurso absurdo que faz esse tipo de coisa ser aceito pelo cidadão de bem, cristão e conservador. Sabe qual é a teoria QAnon amplamente difundida? A de que boa parte daquelas famílias não é formada por mães, pais e filhos tentando uma vida melhor na América. São traficantes de crianças que entram nos Estados Unidos para vender as crianças que vão se tornar escravas sexuais. Eles dizem que é preciso mandar as crianças de volta, inclusive separadas dos pais, para preservar as crianças, porque é inviável fazer exame de DNA para confirmar se realmente se trata de uma família. Inclusive agora, no último dia 4, que foi o 4 de julho, dia da pátria deles, estreou lá nos Estados Unidos com sucesso, bilheteria igual a do Indiana Jones novo, uma produção que é totalmente QAnon, se diz baseada em fatos reais, mas é uma peça de pânico moral totalmente apelativa, estrelada pelo Jim K. Caviezel, acho que é isso, que segundo a crítica da revista Rolling Stone de lá, é mais conhecido por ter sido torturado até a morte em A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Tornou-se uma figura proeminente da direita conspiracionista, dando discursos e entrevistas em que insinua uma guerra santa clandestina entre patriotas e uma sinistra legião de malfeitores que estão colhendo o sangue de crianças. Porque tem isso, gente, os conspiracionistas da extrema-direita dos Estados Unidos, então a coisa já deve ter chegado aqui também, propagam a ideia de que um grupo de bilionários compram, torturam e matam crianças porque o sangue de crianças vítimas de morte violenta tem propriedades rejuvenescedoras. E quando eu digo que eles são os maníacos, os tarados, eu não estou sozinho. Eu me lembro que achei o filme Paixão de Cristo muito ruim por causa dessas cenas gráficas de violência exageradas. É um filme sádico. Já gravei vídeo sobre isso. É como se toda a relação do cristão com Jesus fosse fundamentada só no martírio, no sofrimento físico, não na mensagem também. O que é injusto até com outros mártires cristãos que tiveram mortes
tão horríveis quanto a de Jesus, ou nivela a figura religiosa de Jesus a de qualquer pessoa vítima de tortura em Guantánamo, no Afeganistão, no Morro, no Rio de Janeiro, ou na ditadura militar, entende? E o curioso é que pelo menos o repórter da Rolling Stone viu o mesmo problema nesse filme que se chama Sound of Freedom. Vou ler. Eu estava no cinema com pessoas que estavam lá para ver seus piores medos confirmados. Sound of Freedom faz jus a essa expectativa. É uma experiência de revirar o estômago, fetichizando a tortura de suas vítimas infantis e demorando-se nos prelúdios exuberantes de seu abuso sexual. Às vezes eu tinha a sensação desconfortável de que eu mesmo poderia ser preso apenas por estar sentado ali. No entanto, a plateia, em sua maioria de cabelos brancos ao meu redor, poderia suspirar, gemer de pena, murmurar condenações, aplaudir e berrar amém em momentos de fúria justificada, como quando Ballard, que é o personagem principal baseado numa figura histórica, um cara que existe, declara que os filhos de Deus não estão à venda. A matéria está fechada para assinantes, mas eu vou deixar o link. O que eu queria dizer para fechar isso tudo é o seguinte: existe um movimento já identificado e amplamente estudado, não é teoria conspiracionista, que é um movimento político antidemocrático, fundamentalista religioso, misógino, racista, e ele é forte, ele é eleitoralmente competitivo para voltar ao poder nos Estados Unidos. Em não sendo, ele é capaz de causar um 6 de janeiro e continuar puxando a direita democrática para o extremismo, como já acontece lá no Partido Republicano. E no Brasil, ele está muito vivo. Ele viraliza em rede social. Ele ganha espaço explorando emoções e promovendo pânico e ódio. E o Monark é parte disso. A gente ignorar não vai evitar que a mensagem se propague. Eu sequer tenho conta no TikTok. O mínimo que a gente pode fazer é entender que existe. Que esse movimento cresce pela falta de controle de meia dúzia de empresas, de bilionários que dominam a internet. E se eu falar mais que isso, ainda corro o risco de ser chamado de conspiracionista. Mas só por aqueles que não têm interesse nenhum em se aprofundar no tema, porque é real e triste e distópico numa rede que um dia foi tão plural e que tantas promessas maravilhosas lançou ao ar como a internet. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou seu dislike, seu comentário que é sempre muito importante. Lute pela democracia.